Irmãos, boa noite. Boa noite. Shalom. Vamos abrir o livro de Salmos, no capítulo 24. Eu vou ler bem rapidinho, pode pagar para mim. Salmo de número 24 diz assim: Ao Senhor pertence a terra, tudo que nela há, e nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo, de mãos puros de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem injura dolorosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Senhor, Deus da salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face de Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. E eis que entre o rei. Oh, irmão, você quer me quebrar minha atmosfera? Apaga a luz, por favor. Obrigado, irmão. Levantai a porta das vossas cabeças, para que entre o Rei da glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor das batalhas. Levantai a porta das vossas cabeças, para que entre o Pai eterno, o Senhor da glória, aquele que veio, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que nos formou no ventre da nossa mãe, aquele que nos tirou do pecado, aquele que quebrou nossa corrente do pecado, aquele que quebrou a corrente que nos aprisionava, aquele que tirou no lugar de doloroso, aquele que te colocou no lugar de honra, aquele que estabeleceu família, aquele que curou seu casamento, aquele que livrou a sua vida, aquele que te deu alimento, aquele que te dá casa, aquele que te dá abrigo, aquele que te dá socorro, aquele único que é único, digno de todo louvor, de toda a glória. Que tudo seja por intermédio dele e para ele. Comece a sentir o seu Deus. Você tem que entender uma coisa: o seu lugar não é essa terra, você não é nesse lugar, você é estrangeiro nessa terra, você é diferente, porque seu lugar é o céu. Então, quando a palavra do Senhor começa a ser entoada, algo já tem que ser gerado dentro de você. Quando a palavra do Senhor tem que ser aberta, algo tem que gerar dentro de você. Hoje a igreja está vazia, então a responsabilidade é sua de adorar por 2, por 3, por 4, não importa o número, o que importa é a qualidade da sua adoração. Se tem 10 na igreja, vamos adorar por 20. Se tem 30 na igreja, vamos adorar por 60. Se tem 40 na igreja, vamos adorar por 80. Mas o que você precisa entender é que o seu culto tem que ser o melhor culto. O seu culto tem que ser inesquecível. Comece a sentir agora a voz do seu Pai. Comece a sentir ele te tocar. Comece a sentir eu falando no seu ouvido. Comece a declarar como ele é lindo na sua vida. Comece a declarar palavras de gratidão. Comece a declarar palavras de honra a teu Deus. Comece a declarar como ele é majestoso, como ele é poderoso, como é lindo na sua vida. Aquele Deus que te formou, aquele Deus que te limpou, aquele Deus que te tirou da lama do pecado para te dar vida e vida em abundância. Esse é Deus que você serve, esse é Deus que eu sirvo. E que em nome de Jesus, esse mesmo Deus comece a fluir nesse lugar, comece a mudar a atmosfera desse lugar. Enquanto você não entender que o culto começou, eu não vou parar de orar. Enquanto você não se posicionar como crente, eu não vou parar de orar. Enquanto você não tomar seu lugar na casa, eu não vou parar de orar. Mas algo diferente vai acontecer hoje na sua vida, algo diferente vai acontecer hoje no seu coração. Hoje você vai aprender a orar, hoje você vai aprender a adorar, hoje você vai aprender a ofertar, hoje você vai aprender que o seu lugar não é aqui, hoje você vai aprender
Vamos, clame, clame, clame. Que esse fogo não. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Jesus.
Your name
exaltar o teu santo nome. Enquanto eles estavam louvando, eu estava refletindo e pensando o quão o Senhor foi bom sobre a minha vida, sobre a minha casa, o quão o Senhor foi bom aos meus irmãos, aos meus amigos, o quão o Senhor vem cuidando de cada detalhe nosso. Continuamos louvando, exaltando ao Senhor, agradecendo ao teu santo nome, onde a sua palavra diz: honre ao Senhor com os teus bens e com as suas primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe, igreja, estive refletindo e pensando enquanto louvava, enquanto adorava ao Senhor, porque existem muitas formas de louvar, muitas formas de exaltar, mas a forma de honrar ao Senhor, quando nós falamos de dízimos, de primícias, de ofertas, é algo que nós temos que levar muito pro coração, porque é onde o Senhor vem cuidando desses momentos. Vou trazer um testemunho rápido, não sei se eu posso, mas na semana passada eu passei um aperto tão grande financeiro, apenas um aperto, mas sempre confiando no Senhor, sempre. Eu falava: Senhor, eu estou indo com isso e espero voltar com essa mesma quantidade. E o Senhor cuidou. E já pensando na outra semana, eu até havia mandado uma mensagem para o meu irmão, falei: semana que vem eu já preciso pensar, porque eu recebo sempre no dia 10. Então quando chega no começo do mês, eu falo assim, é como se fosse final do mês, quando eu recebia no dia 15 e no dia 30. E ele fala: semana que vem, deixa para você pensar para semana que vem, não fica pensando não. E aí hoje aconteceu algo tão diferente, o cuidado do Senhor tão diferente, que Ele faz conforme Ele quer. Na quarta-feira eu preciso ir para São Paulo, vou ficar 3 dias em São Paulo, e já pensando, falei: como que eu vou? Falei: eu vou lá no grilão, lá vou ver se ele coloca uma pecinha que não gasta gasolina. Existe, grilo? Só elétrico. Falei: vou lá no grill, lá ver se ele coloca uma pecinha que não gasta combustível. Mas aí hoje o Senhor fez algo tão grande que as coisas mudaram. Porque eu confio, porque eu acredito, porque eu honro ao Senhor. Quando nós falamos de dízimos e ofertas e primícias, é honrar, porque Deus ele não deve favor para ninguém. Deus ele é dono do ouro, da prata. Deus ele é dono de tudo. E hoje as coisas já mudaram. Não precisa instalar a pecinha, pelo menos essa semana. E vamos viver cada dia um dia novo. Quando nós cumprimos com o nosso amor, quando nós cumprimos com as nossas obrigações, nós queremos dizer que a casa do Senhor, Deus é dono do ouro e da prata, mas a casa é do Senhor. Quando nós falamos que Deus ele não precisa, Ele realmente não precisa. Mas a casa ela precisa manter um aluguel, ela precisa manter uma água, ela precisa manter uma luz, ela precisa manter um pastor que muitas vezes acaba tendo que tirar o dinheiro do próprio bolso para vir. A casa do Senhor ela precisa. E nós viemos ter essa mensagem, assim como o Senhor tocou no meu coração, sempre confiando no Senhor, sempre acreditando naquilo que Ele há de fazer, naquilo que Ele já faz, mas naquilo que Ele ainda vai fazer sobre as nossas vidas. Esse testemunho que eu contei, eu não gosto muito de contar esse tipo de testemunho, porque são coisas que edificam a mim. Cada um tem o seu testemunho, cada um tem o seu momento com o Senhor, cada um tem a sua história, cada um tem a sua casa
que sabe das necessidades ou não, cada um tem o seu. Mas o Senhor, Ele pediu para eu contar, porque foi algo tão diferente, porque não foi só isso, aconteceu muito mais ainda, né? Aconteceu muito mais, porque nós acreditamos no Senhor, nós depositamos a nossa confiança no Senhor, nós honramos o Senhor, e nós pensamos e acreditamos que o mais Ele fará sobre as nossas vidas. Amém? Esse é um momento de dízimo, esse é um momento de oferta, mas se você não trouxe, fique em paz, o Senhor sabe de todos os corações, de todas as coisas. Se no seu coração hoje está para dar um abraço no seu irmão ao lado, dê um abraço, dê um aperto de mão, diga que o Senhor te ama, que o Senhor ama, mas que nós venhamos acreditar que o Senhor, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele fez, faz e ainda vai fazer sobre as nossas vidas. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, te exaltar o teu santo nome, Pai amado. E nesta noite, Senhor, nós entregamos também, Pai amado, os nossos dízimos, as nossas ofertas, Senhor. Nós entregamos nessa noite, Pai amado, o nosso amor, Senhor, nesse altar. Aquele, Pai amado, que não pôde entregar hoje, Pai, algo financeiro, Pai amado, eu tenho certeza que o Senhor vai abrir as portas das oportunidades, que o Senhor vai escancarar as janelas, Senhor, Pai amado, para que eles, Pai amado, venham estar dentro do seu propósito. Pai amado, eu também te peço, Senhor, que não venha faltar mantimento na casa dos necessitados, Senhor, que não venha faltar, Senhor, Pai amado, para que eles possam, Senhor, se alimentar, Senhor, porque hoje nós nos alimentamos da sua palavra, Pai, que é perfeita, que é agradável, Senhor. A Ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e as palmas engrandecem ao Senhor, ao Senhor que ao Senhor que amém. Aleluia.
Sexta-feira, a nossa última célula do ano. É isso mesmo? É isso? Dia 5. A nossa última célula. Eu não me recordo agora se nós vamos fazer o celulão. Eu fugi, vai ser o celulão. Celulão aqui. Então, sexta-feira, celulão aqui na igreja. A nossa última célula do ano. Tenho certeza que o Senhor vai fazer algo grandioso nessa sexta-feira. Que o Senhor vai fazer esse momento de comunhão, que nós venhamos estar aqui reunidos. Amém? Aí, ó, acabou não? Tem surf, Edilson? Teve surf? Hoje eu fui também para a praia, mas um sol que só pela graça do Senhor, porque eu estou ardendo só de estar de camiseta, ali eu já estou ardendo, imagina as crianças, mas tem sido muito bom aí um projeto que o Senhor colocou para a igreja, que o Edilson vem tocando aí com as crianças, né? Alguns jovens, alguns velhos. Hoje tivemos a presença do pastor Marcos, do Armando, do Bola, eu me esqueci do nome do outro também, do irmão o Luiz. Hoje nós tivemos adultos também, pegaram grandes ondas, foi muito gostoso, né? Então que nós venhamos estar também apoiando esse projeto. Por mais que você não vai surfar, por mais que você não vai entrar na água, mas vai lá, pergunta para o Edilson aonde vai ser, o horário que vai ser. Normalmente nós colocamos
O horário ele vai muito de acordo com o dia, mas pergunta para o Edilson, leva uma coquinha gelada lá. Se for levar uma coquinha, me chama, porque eu vou lá também dar uns gole. Amém? Vamos estar presentes também no projeto, que é um propósito que o Senhor vem colocado aí para a nossa igreja, em nome de Jesus. Quarta-feira, nós temos a quarta-feira by Fire, porém esta quarta, não temos o tema ainda, né? O pastor não vai ter. Não vai ter tema, porque a igreja de São Paulo está fazendo 12 dias de clamor. Então, como as quartas-feiras vai estar neste evento de 12 dias, então nós ainda não temos ainda o tema, mas nós vamos continuar com a nossa quarta-feira aqui, em nome do Senhor Jesus, levando o Evangelho, pregando a sua palavra. Amém? Vamos nos colocar de pé. Hoje o pastor Diogo não pôde vir, ele teve um evento, mas eu tenho certeza que a palavra do Senhor ela vai ser lançada nesta noite. Vamos recebê-la em nome de Jesus e receber a ministrante da noite. Não tinha chegado, cheguei agora. O Senhor venha fazer grandemente aí a sua vontade através da Natália, essa diaconisa. Estender as mãos. Senhor Jesus, aqui está, Pai amado, a Natália, Pai amado, a nossa diaconisa, Pai amado. Que o Espírito Santo venha conduzir a sua palavra nesse altar, Pai amado. Que nós venhamos tirar os tampões dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos, Senhor. Que nós venhamos te enxergar, Pai amado, te ouvir, Pai amado, te sentir nessa noite através dela, Pai amado. Use, Pai amado, manifeste a sua glória, manifeste o seu querer através dela, em nome de Jesus, Pai amado. E as palmas te engrandecem, Pai amado, o teu santo nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, vou te falar que se não fosse a graça do Senhor, eu não estaria aqui hoje. O Senhor tem na verdade, quando toda vez que eu vou ministrar, eu tenho um porquezinho, né? Então, quando o Gustavo me convidou para ministrar aqui hoje, né? Eu falo quarta, tão acostumado a pegar de quarta-feira. Quando veio para falar para ministrar este domingo, eu falei, tudo bem, né? Vou ministrar. Amém? Mas quando nós falamos amém, parece que vem uma avalanche de coisas assim sobre a nossa vida. E estar aqui é você estar disponível ao Senhor. E eu entendo isso. E eu entendo que quando você levanta a mão e fala, Senhor, eis-me aqui, não é sobre você, mas é sobre Ele. Então, o Senhor, quando eu Gustavo falou assim, você vai ministrar, eu falei, nossa, tem uma... Aí eu falei, Ele falou, Aí eu falei, engraçado que essa semana o Senhor me deu uma palavra, né? Mas, ao decorrer da semana, aconteceram algumas coisas comigo, né? Eu sentei com o Gustavo, conversei bastante, e eu falei assim para ele, eu não irei mais ministrar no domingo, não vou mais ministrar, não irei mais ministrar no domingo, e você escolheu a outra pessoa, ou você ministra, né? E aí ele não disse nada, não falou nada, e eu simplesmente só comuniquei a ele. E quando foi na quinta-feira, na quinta? Não, na quinta, não. Na quinta e no sábado, né? Que fomos visitar um outro lugar e o Senhor falou grandemente ao meu coração. E hoje eu entendo, na verdade sempre entendi, né? Nós lutamos contra nós mesmos todos os dias, né? E eu entendo que estar aqui não é pela nossa vontade, mas
mas sim pela vontade do Senhor. E quando Paulo diz que ele sentia o espinho doer, que ele fala que ele sentia a dor, era porque ele sentia a dor de levar a palavra do Senhor. E essa semana eu sentia dor, não sentia dor física, mas espiritualmente falando. Eu falei, e olha que eu sofri assim, pouco assim, né, de um todo que aconteceu. Eu falei assim, coitado dos discípulos, quem sou eu perto deles? O que eles sofreram perto, levando a palavra de Deus perto do nada que eu estou reclamando. E ali eu pensei, eu falei, Senhor, se sofrer é estar ao teu lado, se sofrer é levar a tua palavra, eu quero sofrer, Senhor. Por mais que a minha carne grite, chore, eu quero estar disponível aqui, levar a tua palavra, porque foi isso que eu escolhi. E tem um louvor que diz assim: para onde iremos nós? Para onde eu irei se só Ele tem a palavra de vida eterna? Amém? Então, espero que vocês entendam aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, porque quando eu estava escrevendo e eu estou aqui hoje, não é pela minha vontade, mas é pela vontade do Pai. Aleluia. E que Ele use a minha vida, a minha boca. E eu quero que você se levante para que nós possamos orar esta noite. Antes, eu sei que o Gustavo orou, mas eu quero que vocês fechem os seus olhos, se conectem com o céu, atraia a atenção de Deus, porque Ele está aqui. Porque a palavra de Deus, onde houver 1, 2, 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, ali eu me farei presente. Então o Senhor está nesta casa, está sobre este lugar. Ele quer falar ao meu e ao teu coração nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo de Deus, esteja nos direcionando, Senhor, a ouvir a tua palavra, Senhor, a aprender mais de ti, que teu Espírito Santo venha como flecha em nosso coração, trazendo aquilo que o teu Filho, Senhor, quer sobre nós, quer nos ensinar, Senhor, quer que nós aprendamos, Senhor, que toda distração, Espírito Santo, o Senhor venha limpando com tuas mãos. Senhor, venha como nuvem, Senhor, venha como um vento impetuoso sobre este lugar. Senhor, venha limpando tudo aquilo que não pertence a ti, Senhor, venha tirando, Senhor, limpa este altar, Senhor, limpa essas portas, Senhor, essas cadeiras, Senhor, em nome de Jesus, através do teu nome, como nós louvamos aqui, como nós declaramos aqui, a poder no teu nome, Jesus. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, esteja sobre a minha vida, ministra, Senhor, ao meu coração, tanto quanto o Senhor quer ministrar ao coração de cada um aqui, Senhor, que o Senhor venha nos inundar da tua presença, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Não precisa levantar, tá? Eu vou abrir aqui. Pode ficar sentadinho aí. Eu quero que vocês abrissem comigo em Atos 9. Atos 9. Eu vou ler. Eu nem abri aqui, eu vou abrir agora. Atos 9, 36. Acharam aí? Quem já digam amém? Amém. Quem não achou?
achou, diga, vou te ouvir. Glória a Deus. Atos 9:36 diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi levado e colocado no quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e enquanto os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto ao andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se e, tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Até aqui. Amém? Glória a Deus. Aqui, nessa história, havia em Jope uma mulher cujo nome era Tabita. Isso no hebraico. No grego, ela se chamava Dorcas. Então a Bíblia relata os 2 nomes. E essa mulher era cristã, habitava em uma cidade onde Jonas estava a caminho. Lembra desse nome aí? Jope? Então, Dorcas, Tabita, morava numa cidade em Jope, onde alguns já ouviram se falar, né? E lá habitava esta mulher. Esta mulher, a Bíblia diz que ela era famosa, era conhecida. Amém? E aí, onde eu entro aqui, onde Jonas estava a caminho, lembre-se de para se esconder daquilo que o Senhor havia pedido a ele. Cidade também onde Pedro teve visões. Deus mostrou a ele, e essa cidade também foi conhecida por trazer, na verdade era conhecida aqui como portuária, né? Em Tel Aviv, é uma das cidades mais antigas. Eu estou dando mais uma incrementada na cidade para que você venha entender o conhecimento dessa mulher. Então, ali era uma cidade antiga, se eu não me engano, é uma das cidades mais antigas de Israel, e onde Salomão também levava as coisas dos materiais do tabernáculo, do templo onde ele construía, tudo por Jope. Amém? Cidade histórica conhecida, abençoada por Deus. É a cidade mais antiga, como eu disse. Aquela cidade tinha Tabita, na Bíblia diz que ela era conhecida pelas suas boas obras. Ela era notável e se dedicava a ajudar os necessitados. Então, vamos lá. Ela habitava nessa cidade, onde todos a conheciam, e ali ela tinha uma fama pela sua boa obra. Era uma cidade vista, era uma cidade conhecida por todos, era uma cidade, vamos dizer, abençoada, e até hoje é por Deus. Hoje se conhece como Israel. Amém? Até aí? Então essa mulher, ela habitava nessa cidade.
ela era conhecida e chamada por Dorcas. Seus pais, quando trouxeram este nome a ela, queriam duas coisas: trazer a existência deste nome, significa ser bela e generosa. Estão entendendo? Mais ou menos? E aí eu trouxe alguns exemplos de nomes. Gazela significa ouro. Tabita significa gazela. Dorcas, generosa. Por isso ela tinha estes dois nomes. Ao decorrer deste mês de novembro, nós nos deparamos com muitos eventos aqui na igreja. Muitas pregações, só que todas elas se complementaram, como se fala? Se alinharam. O pastor Diogo trouxe uma pregação sobre nomes. O pastor Leandro trouxe aqui sobre propósito, no aniversário do Pedra. E o nosso mês aqui, de quarta-feira, era sobre comunhão. E essa palavra e esse texto que eu trouxe aqui, ela se implementa em todos esses três requisitos. Jacó tinha e carregava o implantador, não é implantador, suplantador, que é como aquele que toma o lugar do outro. Ruth, o nome dela trazia amiga. Noemi trazia como suplemento do nome agradável. Absalão crescia expectativa de ser um rei da paz, mas nem tudo veio à tona assim dessa forma. Mas o que eu quero dizer, que nós estávamos até na célula, e nós estávamos falando, até paramos para a célula retrasada, né? E nós paramos para pesquisar os nomes de cada um. Eu já tinha pesquisado até o meu nome, e eu sei que Natália vem do Natal, né? Natália vem de Natal, natalino, né? Enfim. Só que como que eu digo, ao decorrer da leitura, onde eu estava lendo, o nome traz o nome, o significado daquilo, o significado do nome, o complemento, que seria assim, Natália, natalino, Natal, mas eu trago algo de alegria, celebração, entre outros. E cada um ali foi colocando o seu nome, trazendo a sua origem. E se nós entendemos o nosso nome, que foi o que foi ministrado aqui, a partir do início, nós iremos começar a entender o propósito do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, Ele diz que Ele nos conhece desde o ventre, né? Desde o nosso ventre, o Senhor já nos conhece. Então, vamos lá. A partir do teu nome, se você ainda não sabe, procure saber. Se você não sabe, você sabe, eu sou Miguel, nem sei onde está. Miguel, Mateus, que eu fiquei de cor, né? Que foi o último, que é muito criança, né? Mateus, presente de Deus. Murilo, que é muro pequeno, muralha. E ao decorrer daquilo que o Murilo tinha, nós vimos que ele tem uma super proteção, que é algo, um muro, né? Um super protetor. E ele é esta pessoa. Ele é uma pessoa que se coloca à frente, ele é uma pessoa que se põe, se está acontecendo alguma coisa, se eu vou brigar com o Mateus, né? Ou se eu estou dando um exemplo para vocês entenderem onde eu quero chegar, tá? Então, se às vezes eu vou brigar com o Mateus ou com o Miguel, ele já se põe à frente e fala assim: por que você vai brigar com eles? Por que você vai? Mas o que ele fez? Então ele se põe à frente. Amém? Então nós iremos
entender o propósito, a visão, a comunhão através de nós. Amém? Tudo se inicia através de nós. Quem nós somos? Então ali, naquele momento, o nome dela era Tabita, era Dorcas, que significa generosidade e bela. Até então, tudo bem? Pois tomou posse do seu nome, pois era lindo e era o que ela era. A Bíblia diz que ela era conhecida pelas suas boas obras. Ela era um ser humano conhecido e a sua generosidade era conhecida em toda a cidade. O propósito do seu nome, como os demais foram citados aqui, eles vieram com um propósito e um chamado. E dela também tinha. Hoje, eu já falei sobre isso. Se eu não aceitasse aquilo que Deus tinha para mim esta noite, que Ele estar aqui ministrando a palavra de Deus, que é o que eu disse, que eu não gostaria às vezes, né? Não hoje. Não, vamos voltar, né? Vamos voltar. Antes que o Senhor falasse comigo, eu não queria estar aqui. Mas depois que o Senhor falou, eu entendi. E se eu não tivesse vindo, eu estaria desobedecendo ou saindo do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é que nós aprendemos e fazemos aquilo que Ele colocou em nós. Então, se eu não estivesse aqui, se eu não estivesse trazendo a palavra, se eu não estivesse fazendo aquilo que o Senhor quer, eu estaria fugindo um pouco do seu propósito. Entendeu? Bem? Porque não é sobre mim, é sobre Ele. E aí eu anotei aqui, em Jonas 1:3, diz que mas Jonas fugiu da presença de Deus. E para onde que ele fugiu? Para onde ele estava fugindo? Para Jope. Jonas, Deus foi lá, falou para ele, e ele, o que ele fez? Estava fugindo do propósito dele. Ele estava fugindo para Jope, porque era uma cidade de desembarque, né? Onde ele pegou um navio e ele ia desembarcar lá, era uma cidade conhecida, como eu disse. Mas ali ele viu que o Senhor se agradava daquele lugar. Ele ia para Nínive, onde o Senhor pediu para ele que ele fosse lá, e ele achou que não tinha merecimento as pessoas de lá. O que ele fez? Eu vou para outro lugar. Então ali Jonas também estava fugindo do teu propósito. Todas essas pessoas, cada uma delas que eu mencionei aqui, viam o seu propósito, estavam no seu propósito. Todas essas pessoas, cada uma delas, tinham um propósito com Deus. Eu não sei você, mas se você está entendendo, eu quero que o Senhor Ele seja sobre a minha vida. Eu quero ser boca de Deus nesse lugar. Eu quero que o Senhor me use. Amém? E Deus quer te ensinar algo hoje. Ele quer que você aprenda algo hoje. Põe a mão assim, na verdade não põe a mão no coração não, hoje. Olha para alguém. Fala assim, um para o outro. Eu irei entender hoje o meu propósito. Eu irei entender hoje o meu propósito. Deus, durante toda esta semana, Ele tem falado conosco. Ele tem falado, Ele tem esse mês falado com a igreja. Ele tem se manifestado conosco. Ele tem nos direcionado, Ele tem falado. Cada coisa liga uma na outra. O nome, o propósito, estar em comunhão, juntos. Por quê? Em comunhão eu digo porque
pessoas que não tinham condições. Até para os santos, a Bíblia diz, né? Quando chamou aqui, chamou os santos e chamou as mulheres, aquelas que estavam cobertas com roupas, que ela mesma fazia. Dorcas fazia túnicas também. Seu propósito de chamado que você tem que fazer com aquilo que Deus te deu. Dorcas, ela era uma costureira. Algo tão simples, né? E às vezes a gente acha que para que o Senhor ele olhe por nós temos que estar louvando, nós temos que estar tocando uma bateria, nós temos que estar aqui pregando. Mas Dorcas, ela tinha uma agulha e uma linha. Ela era costureira. Dedicada ao seu trabalho, e fazer essa boa obra, que ela era conhecida pelo seu bom trabalho. Então, vamos lá. Imaginamos que ela era uma conhecida pelo seu bom trabalho e fazer a sua boa obra. Imaginamos que ela era uma mulher que tinha um nível da alta costura. Eu coloquei aqui, estou autoconjecturando, porque o seu trabalho também era conhecido por todos. Por que eu coloquei como a alta costura? Porque além dela costurar roupas, né, para as mulheres, para todos, para os necessitados, ela também costurava túnicas para os santos, né? Lembra lá que Jacó, se eu não me engano, costurou uma túnica para José? Foi isso? Foi isso? Me ajuda aí. Costurou uma túnica para José. Então eram aquelas pessoas que também eram usadas por Deus. Quem costurava lá no Velho Testamento eram aqueles que eram usados por Deus, aqueles que receberam o dom de Deus. Deus deu o dom, lembra, para aquelas pessoas construírem, né, os elementos, construírem as coisas do templo, e Deus deu o dom também para aqueles que costuravam. Então ela também era uma abençoada por Deus, ela também tinha um dom, e ela usava o dom, por mais simples que seja, ela usava o dom que ela tinha para abençoar as pessoas. Bem, a Bíblia diz que ela costurava para os necessitados, para as viúvas, e a Bíblia diz também que ela fazia túnicas. Então, além do trabalho para ganhar o seu alimento, também era um gesto de cuidado e amor ao próximo. E quando fazemos algo para Deus com excelência, Deus faz com que os demais vejam. Sabe por quê? Porque Deus ele honra. Aqui nós vemos uma mulher simples. Olha, uma mulher costureira foi mencionada na Bíblia. Então, era uma mulher simples que costurava, ajudava, mas ela não se engrandecia por isso, e ela fazia aquilo ali no seu cantinho. E quando nós fazemos algo para Deus, com amor, com excelência, pode ser o mais secreto que for, Ele vai te honrar em público. Lá em 1 Samuel 2,30, diz assim, ó: eu honro os que me honram. Aquele que honra o Senhor, Ele também irá honrar. Não sou eu que estou dizendo, mas a Bíblia que menciona. Mas também aqueles que não honrarem Ele, Ele também desprezará. Todo trabalho que nós fazemos, que nos dedicamos ao Senhor, Ele honrará. Não importa o tempo que for passado. Como, não sei se o Gustavo mencionou aqui, mas o Senhor não é homem para que prometa e não cumpra algo para as pessoas e nem faça. O que Ele veio falar aqui hoje, sobre que Deus surpreendeu a vida dele, eu abri hoje, vou falar um pouquinho, você começou, as pessoas ficam curiosas, não ficou? Ele terminou de falar a Bíblia, você falou? A
acordei hoje, abri o meu, para quem não sabe, eu tenho VR. Abri o meu VR, hoje é domingo. VR cai no dia de domingo? Cai ou não? Não cai, né? VR só cai na segunda-feira, certo? Aí eu abri o grupo do meu trabalho, olhei as meninas na Natália, olha, caiu o VR. Falei, nossa, domingo? Como assim? Domingo não cai, as meninas, eu não sei o que aconteceu. Eu fui, abri, não consegui abrir por causa do e-mail, tá? Baixei o e-mail, olhei, tava lá o valor do meu VR. Aí eu falei, estourei, vamos no mercado. Vamos no mercado. Fomos ao mercado. Antes de ir no mercado, eu falei, Dila, você quer alguma coisa, tudo e tal? Ela falou, ó, tal, eu quero algumas coisas dessas pra mim. Eu falei, trago, vou no mercado. Aproveita e põe gasolina também e tal. Você pode, eu posso colocar dinheiro e tal? Pode. Eu falei, então tá. Tenho 10, então eu te pago, tudo bem. Fui no dentro e falei, enche o tanque. Aí ele falou, nossa, eu vou para São Paulo essa semana com a gasolina. Falei, eita, que sorte, hein? Deus te honrando. Beleza, fomos pro mercado. Cheguei no mercado, fiz uma compra, né? Eu, Miguel, Gustavo, fomos, fizemos uma compra. Passei no caixa, passei meu cartão, limite R$3. Eu, oi? Aí eu falei, não, tá errado, moço, acabei de ver. Não, passa de novo. R$3. Aí eu, não, peraí, abri o meu cartão de novo. Quando eu olhei, eles tiraram todo o valor do cartão e colocaram para amanhã, que é segunda-feira. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Que vergonha. Como que eu vou? Vou ter que devolver todas as coisas de novo, quase 2 carrinhos de coisa. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, eita Jesus. E aí, o Gustavo olhou pra minha cara e falou assim, eu falei, eu vou devolver. Ele falou, não, passa no cartão da minha mãe. Eu falei, como passa no cartão da sua mãe? Misericórdia, você conhece sua mãe. Aí ele falou, você se recorda depois. Aí eu falei, vou ver se tem limite, né? Passei, passou tudo. Falei, graças a Deus. Aí ele virou pra mim, falei, vou ter que pagar depois aqui, que eu faço? Agora eu tô com o cartão lotado, fiz a compra do mês, tô com o cartão lotado no meu VR, mas não dá pra vender. E agora ele virou pra mim e falou assim, agora eu tenho que comer em São Paulo. Aí eu olhei pra ele assim, aí eu falei, como assim? Ele falou, eu olhei pra Deus, porque eu não sabia como eu ia, e eu não sabia o que eu ia comer lá. Então agora o tanque está cheio, e eu ainda tenho um velho para comer lá em São Paulo. Aí Deus gosta de você, hein? Deus cuida de você. É algo tão simples, irmãos. Mas para quem está no dia a dia ali vivendo algo, o simples ele se torna tão grande. E isso é o Senhor nos honrar. Porque nós estamos na obra, nós fazemos a obra perfeita? Claro que não. Claro que não. Somos imperfeitos. Mas estamos aqui, estamos nos dedicando, estamos honrando o nome do Senhor. E o Senhor abençoa. É simples, com toda certeza. Mas é tão gratificante para mim e para Ele. Temos que agradecer no muito e no pouco. Amém? Ele não contou, mas eu contei. Então o Senhor, Ele honra. Ele honra. E eu creio nisso. E Ele tem muito mais para fazer. Quando o pastor Daniel veio aqui no aniversário do Pedro agora, né? E aquele profeta, aquele pastor que estava aqui, eu não tinha conversado com o Dani ainda, e ele começou a ministrar sobre o dízimo, sobre a oferta, enfim.
E aí o Dani foi falar comigo ali, ele falou: Natália, tudo que ele está dizendo ali, eu creio, porque na hora que eu pisei dentro dessa igreja, o Senhor ministrou tudo aquilo que ele está falando. Tudo aquilo, toda essa prosperidade, eu senti sobre este lugar. Então o Senhor, Ele está cuidando, Ele está honrando. Que você venha a receber isso do Senhor. Que você venha a receber essa prosperidade, não só financeira, mas a prosperidade sobre a tua casa, sobre a sua vida. Que o Senhor, Ele venha depositar não só em mim, mas Ele venha depositar em você também. Para que nada venha a faltar. Não venha a faltar alegria. Não venha a faltar alimento. Não venha a faltar o amor. Não venha a faltar a comunhão. Isso é prosperidade, não só é financeiro, mas a prosperidade é que não venha a faltar Deus na tua casa. Que falte, às vezes, o alimento, mas se o Senhor estiver, Ele irá entrar com providência. Porque eu acredito num Deus em que pode todas as coisas. Eu tenho fé, eu creio que Ele é poderoso, irmãos. E Ele olha por mim e por você. Amém? O meu trabalho eu faço para Deus, mas também será visto por todos. Então tudo que você fizer no culto, fique sabendo que Deus, Ele vai te honrar. Para Deus, tá? Deus conhecia o coração de Dorcas e a sua boa obra, sua intenção, seu amor ao próximo. Tem pessoas que fazem a obra, cuidado para não cair da cadeira, tá? Tem pessoas que fazem a obra, mas só quando está dentro da igreja. Serve, mas só quando vem alguém de fora. Adora, mas só quando a igreja está cheia. Pula, mas só quando está olhando para alguém que está ali no manto. Fala em línguas, se vê que alguém também fala. Mas fora da igreja, a língua só enrola quando fala do outro irmão. Então a obra, a boa obra, ela não tem que ser feita só nos dias de evento, só nos dias que temos gente aqui. A boa obra, ela não é só feita limpando uma igreja. A boa obra, ela não é só feita quando nós entregamos um cafezinho para o irmão aqui, ou servimos alguém aqui. Mas a boa obra é feita lá fora. A boa obra é feita quando nós entendemos o que o Senhor quer. E como eu disse, essa semana não estava bem. E eu conversei com o Gustavo sobre, porque eu me vi em não vou dizer lugar. Eu me vi num estado em que eu estava saturada de tudo, do trabalho, árduo, sabe? E aí veio coisas que veio me inflamando ao decorrer da semana. E Satanás, ele está ligado a tudo. Ele não perde uma vírgula. Ele sabe que você está afiada. E eu estava conversando com meus filhos e entregando para eles braveza. Gustavo veio comigo, eu entregava braveza. Peço perdão para ele, porque eu fui falar com ela no momento em que eu não estava bem. E falei coisas que não deveria. Peço perdão. E isso veio alimentando meu coração.
pelo meu trabalho excessivo. Isso não é uma boa obra, irmão. A boa obra é quando nós estamos em paz, quando o mundo não pode te corromper, quando algo não pode ser tocado. E ali é engraçado que, como eu disse na quinta-feira, como na quarta-feira, eu convidei os irmãos para irem, né, no bola. A Patrícia, a Érica estava lá, a Vitória, foram no bola, foi bênção do Senhor, né? E no final o Senhor falou comigo grandemente, entregou uma profecia a mim, a vida do meu esposo, a vida do Gustavo. E ali, já falou, então quer dizer que vocês têm uma promessa. Espera aí. E isso começou a vir. Flash. Flash, flash, flash. E eu estava dispersa, irmãos. Não é porque Natália está aqui ministrando, Natália está aqui adorando, louvando ao Senhor, que eu não sou alcançada pelo aquilo que vem ao meu redor. Infelizmente, não sou blindada. E aí, na sexta-feira, falei para o Gustavo, não vou na célula, vou ficar em casa. Só que aí, ele me pegou, porque eu tive que ouvir assim, parecia uma DR, era uma DR, mas era algo assim, como se, sabe como você pega uma folha e precisa ser passado tudo a limpo, aquilo tudo que está rabiscado, sabe? E como se nós estivéssemos passando tudo a limpo. Tudo a limpo. Eu sei que isso foge um pouco da ministração, mas eu quero que você entenda, tá? E aí nós passamos ali tudo a limpo na sexta-feira, e os meninos chegaram e nós continuamos conversando, enfim. E aí passou-se o outro dia, e aí eu já, calada, e eu fria mais ainda, e eu daquele jeito, falando que eu não queria mais nada, não queria ministrar, não queria mais com a minha vida, que eu estava cheia, o meu trabalho estava, trabalho ao geral, tá? E quando foi no sábado, eu virei para ele, era 7h35 mais ou menos, Eu virei para ele e falei assim, vamos para a igreja? Aí ele, agora? Aí eu falei, mas é porque eu dei a minha palavra para a pastora Márcia, que eu ia voltar lá. Não ia dar para domingo, porque tem culto, não ia dar na sexta, porque tem célula, mas no sábado dava. E aí eu dei minha palavra, pensando numa vontade que eu estava, irmão. Nenhuma. Mas eu falei, vamos, E ele ficou, vamos. E nós fomos. Irmãos, na hora que eu pisei naquele lugar, eu falei, Deus, eu não quero nem que o Senhor fale comigo hoje. Eu quero sentar. Eu vim. Para não falar que eu vim. E eu sentei. E a partir do momento que eu sentei, o Senhor começou a ministrar no meu coração. E a mesma palavra que eu tinha ouvido na quinta-feira lá, o Senhor começou a ministrar sobre um assunto. E de prontidão, logo em seguida, começou a ministrar a mesma palavra no sábado. E o Senhor começou a falar comigo, e o Senhor falou, e o Senhor começou a falar, e ali eu me derramei em lágrimas, e ali o Senhor começou a ministrar no meu coração, que tudo não é para mim, mas é para Ele, é para a obra dEle, é por Ele, é para Ele, e todas as coisas são para Ele, nada ao meu redor é para mim, tudo é dEle, tudo é para Ele, todo dom que Ele deu, tudo é dEle, tudo é para Ele. Dorcas, ela
importava com o que ela fazia, que era algo simples, mas ela era usada por Deus no simples, no pouco, e as pessoas reconheciam ela, o que ela era, ela não precisava de muito. A Bíblia diz que ela costurava para os necessitados, como eu disse, e ela gostava disso. Essa era a forma de gratidão que ela tinha por Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Às vezes a gente precisa tomar um chacoalhão, sabe? Chacoalhão mesmo, para saber que nós não somos nada sem Deus. Que do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. A sua boa obra tem que começar em você. Você será um instrumento de Deus. Você que levará a fama. Você levará por onde você andar a fama de Jesus. Mas ela está sendo compatível com aquilo que você vive. Você pode até levar a palavra de Deus, mas se você não for um bom exemplo, de nada vale. Você está lançando palavras e vivendo de uma forma completamente diferente do que você vive. Você pode até falar da fama de Jesus, mas e a sua fama? A minha fama, quando eu ouvi da boca do meu marido, eu não gostei. Por isso que eu falo, nós temos que, às vezes, tomar um chacoalhão. Ele falou, a sua fama é fama de mandona, fama de bruta, fama de... O que mais você falou? E eu tomei assim, aquilo me doeu. Mas precisa doer, irmãos. Precisa constranger. Às vezes precisa ser colocado num lugar. Precisa doer. Estar com Jesus, você não vai viver a mil maravilhas sempre, não. Precisa doer. E quando ele falou a minha fama, eu falei, pera, o que eu estou pregando não está compatível com aquilo que eu estou vivendo. O que eu estou ministrando não está sendo compatível com aquilo que eu sou. Tem alguma coisa errada. Ali, irmãos, a palavra diz que primeiro tem que vir para mim, né? Para depois eu ministrar para o outro, né? Aquilo me machucou de uma tal forma. Eu falei, Senhor, quando eu estava escrevendo, era como se o Senhor estivesse falando para mim, muda. Muda. Como que eu vou falar para a Patrícia algo se ela não vê um bom exemplo em mim? Como que eu vou falar para a Kátia? Como que você vai ministrar alguém fora? Paloma, um exemplo. Paloma foi trabalhar, ela me contou hoje, e o homem, o homem do saco de lixo, olhou para ela e falou, nossa Paloma, você é aqui. E ele falou bem dela. E se ela não tivesse dado um mau exemplo e falado, olha, eu sou cristã hoje, e aí? Qual é o testemunho que nós temos levado na nossa vida? Como a pessoa te vê quando você chega num ambiente? É um ambiente bom e agradável? São pessoas que vão fazer um mutirão para você? Eu lembro quando o Leandro, ele ministra sobre a mulher da botija de azeite, e ele fala que se ela não tivesse uma boa fama, ela não conseguiria os azeites. Porque quando ela necessitou, o que ela tinha que fazer? Pegar as vasilhas e vai nos vizinhos pegar azeite. Pegar as vasilhas, os azeites. Como que é? Ela pegava as vasilhas emprestadas, o azeite, o profeta. Isso, perdão. Então ela pegava as vasilhas emprestadas e o azeite. É isso? Isso. Então assim, como que seria? Será que ela teria muitas vasilhas se ela tivesse um bom relacionamento?
que Dorcas tinha um ótimo relacionamento com as pessoas. Ela era amada. Tinha apenas uma agulha e uma linha, e ali ela transformou, né? Mas foi suficiente para levar a boa obra. Esse foi um instrumento que ela usou, o amor. E o microfone, o púlpito, aqui são ferramentas que o Senhor nos dá para levar a palavra de Deus. E nada é meu, né? Tudo é emprestado. Se hoje eu canto, não é para agradecer, mas é para agradecer o nome do Senhor. Aleluia. Se hoje a Ellen e a Lili dançam, não é porque elas são bonitas, mas é para agradecer o nome do Senhor. Se nós temos dons que o Senhor nos permitiu, é para que nós pudéssemos louvar e exaltar ao nome do Senhor. O Senhor, Ele deu dons para aqueles homens para fazer o quê? Para fazer o templo. Então, ó, você agora você vai esculpir, você agora vai fazer tecido, mas era para quê? O Senhor estava dando dons para ele, para fazer o templo. Então o Senhor, Ele permite, Ele nos dá, Ele nos entrega, para que nós possamos glorificar o nome dEle. E hoje eu ainda falei para o Gustavo assim: Gustavo, tem coisas que eu temo, porque somos homens, né? Eu temo algumas coisas porque eu não quero me engrandecer. Tem coisas que eu falo assim, eu acho que se eu tiver muito dinheiro, eu acho que eu me corrompo. Então não me dá tudo isso, não, Senhor. Eu mesmo falo para Deus, Gustavo fica me repreendendo. Ele repreende: não, Senhor, em nome de Jesus, não ouve ela não, Deus. E não, pelo amor de Deus. E eu falo: eu acho que me corrompe, porque o dinheiro corrompe sim a pessoa. E ele fala: não, Deus, em nome de Jesus, não ouve ela não. Amém? Então até aqui o Senhor tem falado que ela era uma mulher amável, amigável, adorada, generosa, costurava, né, para os santos, para as viúvas, enfim. Só que aí, eu vou ler aqui, lá no 40, ou no 37, que diz assim, ó. Naqueles dias ela ficou doente. E naqueles dias ela ficou doente, e seu corpo foi lavado e colocado no quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer a eles: não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior, e todas as viúvas rodearam chorando, mostrando-lhe os vestidos e as roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Então, neste momento, Dorcas morreu. Dorcas era uma mulher, mas ela adoeceu. A Bíblia diz que ela adoeceu e morreu. E o que eles fizeram? Ali Dorcas adoeceu, morreu, e por coincidência ou não, Pedro estava por Lida, que era próximo. Né? Coincidência sim, né? Para muitos, para nós sabemos que Deus tem propósito, né? Deus tem propósito. E ele imediatamente foi até lá, e ela era uma das... A Bíblia diz que, os estudos também, que ela era uma das discípulas de Jesus. Ela foi uma das discípulas, né? Ela era uma cristã e ela foi uma das discípulas. Só que quando Pedro chegou lá, ela estava no cenáculo. Aqui eu vi 2 versões. Eu li uma, mas numa outra Bíblia estava cenáculo, para que o corpo pudesse ser preservado em um lugar alto. Era prática comum para que o corpo, para permitir a oração. Então, assim, o que eles fizeram? Eles pegaram o corpo dela, levaram para um lugar alto, o cenáculo, né, mas era também um lugar alto, onde era comum para que as pessoas pudessem orar por ela. E ali também era um lugar, quando eles
levavam assim, era um lugar que eles entendiam sobre ressurreição. Tanto que eles lavaram o corpo dela, né? Levaram no alto, ali, e ali um lugar onde existia, onde se pudesse existir a ressurreição, a fama de Jesus, né? A fama de Lázaro, lembra quando ele ressuscitou Lázaro, entre outros? Então ali, eles tinham a crença, o pensamento em que os discípulos também pudessem ressuscitar. Então eles prepararam tudo ali e pediram para que Pedro viesse para que ele pudesse orar. E quando ele chegou, ele foi recebido por uma multidão ali de Jope. E todo mundo falava assim para ele: olha os vestidos, olha como ela era querida, olha como ela era amada. E todo mundo dava vestido conforme as roupas que ela costurou. Todo mundo estava fazendo uma homenagem para ela. Olha que legal. Todo mundo lá com a roupinha bonitinha que ela tinha feito. Mas vou te falar uma coisa que o Senhor ministrou no meu coração quando eu estava escrevendo essa parte. Muitas pessoas só fazem homenagem quando vê a outra partida. Espera quando a pessoa vai embora para você poder fazer alguma coisa. Espera acabar para você poder, nossa, poxa, mas ela era legal mesmo, né? Caramba, eu podia ter feito algo a mais. Nossa, mas olha, então eles fizeram uma homenagem, claro, numa hora aqui, para demonstrar o que ela tinha feito. Mas por que não fez vida a ela? Por que nós, às vezes, não honramos pessoas que estão ao nosso lado? Não falo de dinheiro, tá? Já falei. Por que nós não honramos pessoas e nós acolhemos pessoas que estão ao nosso lado, esperamos ela partir? Ir embora. Foi o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. E demais que os demais que ela... Então quando Pedro chegou, viu que tudo já estava preparado para aquela mulher, que um dia, que eu não sei o que eu escrevi, o aprendizado que eu coloquei aqui: não espere perder alguém para honrar esta pessoa, seja ela na morte ou na perda. Faça algo em vida. Não espere perder alguém, não, irmão. E ali Pedro pede para que todos saiam e ora ao Pai. E naquele momento ela ressuscitou. Aleluia, Deus. Diz assim, 40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou e a pôr-se em pé. Sua ressurreição fez com que a cidade inteira cresce no Senhor ainda mais, reforçando a importância de viver a fé por meio de ações. Dorcas causou um grande impacto antes e após a sua morte. Aqui para encerrar, eu já vou encerrar, se vocês quiserem se levantar, para nós encerrarmos já. Aqui eu quero destacar 4 virtudes cardeais: a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. E 3 virtudes que representam, ou 3 virtudes teológicas: a fé, a
esperança e a caridade. Essas combinações representam um conjunto de qualidades morais e espirituais fundamentais para uma vida cristã. O legado dela foi um testemunho de serviço, fé e amor ao próximo. Amém? Feche teus olhos. Até aqui o Senhor me trouxe esta noite. E eu agradeço, Senhor. Agradeço por o Senhor ter me sustentado até aqui. Pelo Senhor ter me usado. Tão falha que sou, Jesus. Tão pecadora. Mas eu agradeço. Sou grata, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Senhor, e em nome de Jesus, que nós possamos ser como Dorcas, como a Tabita, em que as pessoas olhem para nós e falam: olha ali, aquela ali faz uma boa obra, aquela ali faz a boa obra do Senhor, aquela sim leva a palavra de Deus, aquele sim é usado. Olha que bonito, quero ser que nem ela. Senhor, que o Senhor venha ver graça em nós. Confia em nós, Jesus. Que o teu amor e a tua bondade, a tua fidelidade seja sobre as nossas vidas. Que nós possamos confiar, ter a fé que o Senhor pode todas as coisas. Que primeiramente o Senhor veja em nós e que nós possamos entender o nosso propósito em Ti. Primeiramente que o Senhor veja o que nós venhamos ver, quem nós somos, e que o Senhor venha trilhar, Senhor, ao decorrer, nos moldando, nos direcionando, nos trazendo o teu entendimento. Senhor, que este dia nós encerramos este mês, dia 30 de novembro, último dia do mês, tão cheio de profecias, tão cheio de coisas que o Senhor nos trouxe a aprender sobre comunhão, sobre propósito, sobre quem somos, sobre visão, sobre as visões, sobre onde chegar, sobre quem Tu és. Que cada palavra lançada sobre esse altar tenha sido flecha ao nosso coração, tenha sido alimento à nossa alma, e que o Senhor nos aperfeiçoe a cada dia, Jesus, porque nós não somos perfeitos e nem queremos ser, porque o Senhor veio para nós. E eu te agradeço, e eu te glorifico, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.
Dê uma mão para o irmão que está ao seu lado. Dê uma mão para o seu irmão. Essa palavra que nos ministra aqui, após Pedro orar, ele ressuscitar, ele dando-lhe a mão, levantou-a e chamou os santos, especialmente as viúvas, apresentou ao vivo. Nesse mesmo espírito de adoração, nesse mesmo espírito de louvor, vamos ressuscitar aquele sonho antigo, aquele sonho que nós enterramos, aquele sonho que nós não guardamos mais, aquilo que o inimigo tentou tirar de nós vamos ressuscitar nesta noite. O Senhor nos dá este poder de autoridade em nome de Jesus, de resgatar aquele sonho que nós enterramos, que nós guardamos. Oh Pai, assim como Pedro ressuscitou, assim como Pedro lhe trouxe a vida, Senhor, aquele sonho que nós enterramos, o Senhor tem o poder, Pai amado, tem o poder para realizar, ó Deus. Eu não sei se é um sonho, eu não sei se é uma cura, eu não sei se é uma vontade, mas o Senhor vem nesta noite. O Senhor vem nesta noite e faz ressuscitar esse sonho. Vem trazer, porque Ele é poderoso para curar. Ele é poderoso para realizar o sonho. Porque se Ele acendeu um sonho no seu coração, Ele é fiel para cumprir, ó Deus. Nós estamos nessa noite, ó Pai. Nós estamos nessa noite, Pai. Assim como Pedro orou e ela foi ressuscitada, assim como nós estamos orando, esse sonho será realizado em nome de Jesus. Essa cura será realizada em nome de Jesus. Esse desejo será realizado em nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos te agradecer, ó Pai. Nós queremos te louvar, ó Pai. Nós queremos te dizer muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Muito obrigado, Pai amado, por reacender essa chama em nosso coração. Muito obrigado, ó Pai, por nos trazer de volta, Senhor, a vontade de continuar, a vontade de realizar, a vontade, Pai amado, de prevalecer nos seus caminhos, ó Deus. Muito obrigado, vamos aplaudir ao Senhor. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor. Pode acender a luz, por gentileza. A Manu quer trazer um testemunho aqui, antes de darmos a bênção. Amém. Eu confesso que eu não ia falar, mas aí eu pensei, por que não falar se é algo que veio do Senhor, né? Lá em Isaías 1,19 fala: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. E por muito tempo eu obedeci ao Senhor de uma forma um pouco radical.
veio da parte do Senhor. E eu queria compartilhar com a igreja porque, por mais difícil que seja, quando novos ciclos se iniciam, esses novos ciclos eles trazem muitas coisas boas para a nossa vida. Então, se está difícil, se está realmente muito pesado, é porque realmente vai vir uma parte muito boa e você vai se alegrar muito com isso. Amém? Aleluia. Como Deus é bom, né? Como Deus é bom, perfeito estar ao seu lado. Vamos nos colocar de pé. Uma coisa eu digo: quando a chuva de bênção vem, ela molha a todos. Amém? Ela molha a todos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te louvamos, Pai amado, por tudo que o Senhor colocou em nosso coração, Pai. Nós venhamos ter uma semana mais que abençoada em Sua presença, Pai. Que nós venhamos, Senhor Jesus, estar sempre sensíveis a Te ouvir, a Te sentir, a estar juntos contigo, Senhor Jesus. Ó, Pai amado, nós queremos Te pedir, Pai amado, continue, Pai amado, nos conduzindo, continue nos direcionando pelo amor que é no Teu Santo Evangelho, Pai. Que o grande amor de Deus, Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, amém. Vamos em paz em nome de Jesus.